tenho pensado a cada dia na importância da igreja, na importância dos crentes no mundo. Eu creio que a igreja, Deus constituiu a igreja, foi Jesus que criou a igreja, né? E, lógico, criando a igreja, veio os crentes são a igreja, veio para trazer transformação, mudança, implantar o reino dele neste mundo. E às vezes eu fico pensando até que ponto nós somos esse fator transformador do mundo, modificador do mundo, ou até que ponto o mundo está nos modificando e nos transformando. Eu sei que é uma batalha constante nas nossas vidas, é uma batalha constante nas igrejas e na nossa igreja, até que ponto nós estamos mudando e transformando esse mundo para melhor, para o reino de Deus, para que Jesus possa reinar e salvar muitas pessoas, ou até que ponto esse mundo em que vivemos, com seus valores, com suas verdades, com as suas influências, estão mudando a nossa igreja ou mudando a nossa vida. Isso me leva a pensar que talvez o nosso caráter e a nossa personalidade como cristãos e igreja precisa ser fortalecida, precisa ser, construída, precisa ser sólida, para que realmente nós possamos fazer diferença nesse mundo. Como Jesus colocou, ser sal, ser luz desse mundo. Eu não sei, né? Às vezes nós somos uma luz muito apagadinha. Às vezes nós somos um sal quase que sem sabor. E às vezes nós falamos assim, o que nós podemos fazer? Qual é a diferença que eu posso fazer nesse mundo? Ou qual a diferença que a nossa igreja pode fazer nessa realidade que nós vivemos? Nós vivemos um momento de muita corrupção. Falta de integridade em todas as áreas desse mundo. E isso não é um privilégio só do Brasil, mas é algo que tem acontecido no mundo todo. Você ouve escândalos e mais escândalos em todas as partes do mundo, e aqui o Brasil faz parte desse mundo, onde os escândalos estão presentes, e a gente vê que o que tem acontecido é essa falta de moralidade, integralidade, essa falta de seriedade, essa falta... E aí você fala, puxa, e o que nós como igreja, o que nós como cristãos estamos fazendo nesse mundo, ou o que esse mundo está fazendo conosco? Nos aniquilando, nos fazendo ser imitadores, ou nos fazendo ser submissos a essa força que ele tem. Quando Jesus veio a esse mundo, ele conhecia esse mundo, ele sabia que esse mundo era assim, e ele nos deixou. E ele veio não para nos tirar desse mundo, mas para nos deixar nesse mundo com força e poder para sermos vitoriosos e vencermos nesse mundo. A força e o poder que precisamos para ser a luz, o sal, o elemento que vai fazer a transformação e a mudança nesse mundo, já está naqueles que recebem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e o Espírito Santo habita na vida dele. Então o poder, a força, a capacidade já existe em nós. O que nos falta é usá-la. O que nos falta é entender que nós temos um papel a ser cumprido, a ser realizado. Isso não só em relação à igreja, a eu como cristão, você como cristão, mas também o nosso lar e a nossa família. Por isso, eu sempre tenho me deparado muito agora, quando eu estudo a Bíblia, sobre as pessoas, sobre as famílias que viviam naquela época, que conviviam com um mundo tão tenebroso como o nosso hoje, e mesmo assim eles conseguiam ser sal, luz, eles conseguiam mudar e transformar aquela sociedade. É incrível que eles eram em menor quantidade do que nós somos hoje no mundo, mas de uma qualidade fenomenal, que com menos eles faziam muito mais do que nós fazemos hoje. Com todo o recurso à nossa disposição. A internet, a televisão, o rádio, a facilidade de transporte, as comunicações, a globalização. Com tudo isso, parece que a igreja se enfraqueceu na estrutura de facilidades que o mundo apresenta. E naquela época eles não tinham facilidade nenhuma.
Não só não tinham dinheiro, mas como também não tinham tecnologia, não tinham recurso, não tinham formas e maneiras de poder fazer com que a coisa chegasse onde chegou. Mas aqueles irmãos tinham algo que nós não temos. Aqueles irmãos viviam e experimentavam algo que nós talvez não estejamos experimentando. Porque com tão pouco que eles eram, eles fizeram tão muito que dura até hoje. Nós estamos usufruindo a vida, a experiência de irmãos que viveram há 2000 anos atrás, que plantaram o cristianismo e a igreja de Jesus para que nós pudéssemos vivê-la, conhecê-la, experimentá-la, para que nós também venhamos dar continuidade a isso. Me preocupa porque eu falo, qual continuidade que nós estamos dando? Para onde nós estamos indo? Que igreja nós estamos levando? Que cristãos estão sendo evidenciados nesse mundo como luz, como sal, como agente transformador? Por isso que eu tenho me voltado, quando hoje eu começo a estudar a Bíblia, a ler a Bíblia, a ver o segredo, ver aquilo que realmente levou aquelas pessoas a serem o que eles eram, na sua simplicidade, na sua vida cotidiana, transformarem o mundo, da forma que eles transformaram, levando a mensagem de Jesus por centenas e centenas de anos a todo o mundo. E essa mensagem ainda vai ser continuada, levada, graças a eles e graças a alguns poucos que, como eles, mantêm essa tocha viva. Alguns poucos que, como eles, durante toda a história, têm feito a diferença. Interessante que, hoje em particular, nós vamos ver que essas pessoas tinham um foco de vida diferente do foco de vida daquele cristão que não entende a vida como uma missão, como uma visão, com um propósito de reino de Deus. Nós vivemos nesse mundo, fazemos as coisas desse mundo, nos entretemos com esse mundo, trabalhamos para esse mundo, e o reino de Deus, e a vontade de Deus, e o desejo de Deus é alguma coisa também que fazemos. Ir à igreja, ler a Bíblia, orar, é alguma coisa que também fazemos nos nossos valores. Aqueles irmãos parece que tinham valores contrários. Eles viviam o reino de Deus, faziam a vontade de Deus e também faziam as coisas que precisavam fazer. Era uma inversão de propósito, uma inversão de percepção de vida. Se você acha que você vai viver eternamente neste mundo, se você acha que vai viver eternamente nesta terra, então investir nessa terra tem que ser o propósito da sua vida. Então muitas pessoas estão investindo nessa terra, no emprego, no trabalho, na família, na casa, na correria, na conquista, no sucesso, tal, porque pensam, imaginam que vão viver eternamente nessa terra. O cristão, ele tem uma percepção que ele está passando por essa terra e indo para uma nova terra. O cristão, ele tem uma ideia de que ele está vivendo pequena parte da sua vida aqui, para uma nova vida que Deus tem para ele. Quer dizer, então ele vive aqui, ele passa aqui, mas o seu propósito não está nessa vida presente, mas o seu propósito está na vida futura. E era assim que eles vinham, e eles eram conhecidos pela esperança que eles tinham, eles eram conhecidos pela uma forma como eles se entendiam, pelo caminho que eles seguiam, eles eram conhecidos porque eles acreditavam na ressurreição, no transcendente que sai deste mundo e vai para um outro mundo. Hoje você já não ouve pregações sobre ressurreição, você não ouve mais pregação sobre céu ou sobre inferno. Você não ouve mais pregações sobre como vai ser a sua vida num futuro muito próximo. A gente não ouve mais nada sobre Jesus
está voltando. Nós não temos mais mensagens que a igreja comumente pregava como sendo o seu foco de vida, o seu propósito de vida, a sua vida. Aqueles irmãos, eles viviam o cristianismo, o que Cristo ensinou, e também o dia a dia. Constituíam família, casavam, trabalhavam, mas tudo eles focavam na perspectiva da vida eterna. Jesus está voltando. Nós vamos nos encontrar com Ele. A vida eterna é o nosso estágio futuro, próximo. Essa vida é uma vida passageira e nós somos peregrinos. Bom, nós vamos ignorar essa vida? Vamos ignorar o nosso corpo? Vamos ignorar aonde Deus nos colocou? Não. Jesus jamais falou para que nós ignorássemos a nossa existência, mas muito pelo contrário, Ele quer que nós sejamos felizes na nossa existência aqui. E a felicidade vem quando você se liberta deste mundo e consegue viver numa outra dimensão. Porque enquanto você viver na dimensão desse mundo, você é escravo. Escravo do sucesso, escravo do ter, do ser, do possuir, dos valores que esse mundo tem. Mas quando você é liberto disso, você tendo sucesso ou não, tendo dinheiro ou não, está bem, porque você sabe que isto é passageiro. Aqui não está uma mensagem pessimista e derrotista de que a vida está acabando, de que o mundo está acabando. A ciência hoje é mais profética do que muitas igrejas, dando dados e fatos científicos dessa realidade que a Bíblia já vem falando. Mas nós precisamos entender que Deus está nos chamando para uma vida assim. Então, quando hoje eu leio, eu retorno aos personagens que fizeram essa história para que nós pudéssemos obter do melhor que eles tinham, eu procuro saber qual era o foco da vida deles, o que realmente importava. E você vai ver que é muito diferente do nosso foco, muito diferente da maneira em que nós olhamos. Aí eu pergunto para você, então, quem está certo? Eles ou nós? Eles que viveram e foram vitoriosos nessa vida e conquistaram a vida eterna, ou nós que estamos mudando o foco, mudando as prioridades, entendendo que vamos viver nesse mundo para sempre? É interessante, você pensa que você vai ser casado eternamente? Você pensa que você vai ter teus filhos eternamente? Você pensa que você vai ter tua casa eternamente? Você pensa que você vai viver essa vida eternamente? Não. Puxa, que derrota. Não, viva intensamente, viva o melhor que você possa viver, porque é só isso que você tem. Agora, pense que você vai viver eternamente, e é ali que você tem que focar a sua vida. É ali que você tem que olhar e entender para onde você está indo. Quando eu olho para essas personagens, eu vejo que aqueles irmãos, eles estavam focados em fazer a vontade de Deus. Não eram, hoje em particular, não eram missionários, não eram evangelistas, não eram pastores, eram pessoas comuns. Eles não pregavam, não tem nenhum livro da Bíblia escrito por eles, não há nenhuma mensagem na Bíblia que eles pregaram, não há uma oração feita por eles na Bíblia, mas vocês vão ver que na Bíblia só está o que eles viviam. Só que o que eles viviam fez uma diferença tremenda na vida deles, na vida de outras pessoas, né, e na vida de muitas e muitas gerações. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 18, versículo 18. Vamos conhecer de novo esse casal e conhecer essa particularidade de como eles eram.
Como é que eles olhavam a vida? Como é que eles olhavam a família? Como é que eles olhavam a profissão? Como é que eles olhavam a vida eterna, o reino de Deus? Então veja comigo, Atos capítulo 18, a partir do versículo 18, começa a contar a história de Priscila e Áquila, né? E você vai ver que Priscila e Áquila já tem uma história ali com Paulo, no versículo 1, se você ver, veja comigo. Depois disso, depois de muita coisa que havia acontecido, de muitas situações difíceis que Paulo tinha passado, de muitas tentativas de evangelizar, ele havia se frustrado em algumas iniciativas dele. Então Paulo, aqui fala assim, depois disso Paulo, né, saiu de Atenas. Então quando Paulo sai de Atenas, com esse destino que ele está indo agora para essa outra cidade, você vai ver que ele sai desgastado, ele sai ferido, ele sai machucado, porque em alguns dos seus grandes empreendimentos de pregar a palavra de Deus, de divulgar a palavra de Deus, de ensinar a palavra de Deus, ele não foi bem aceito, ele foi perseguido. Então Paulo estava vivendo um momento de muita luta, muita dúvida, muito medo, muita perturbação, muita canseira. O apóstolo que havia se convertido e agora estava já pregando, encontrando as suas primeiras frustrações, as suas primeiras decepções, seus primeiros desgastes físicos e emocionais e espirituais na sua vida. Então quando diz aí no capítulo 18, versículo 1, depois de muitos fatos, de muitos acontecimentos em que Paulo está experimentando e vivenciando essa grande batalha. Veja o que acontece. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali, aonde? Ali aonde? Em Corinto, encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila. Que chique, hein, gente? O casal chegou da Itália, comeu macarronada, né? Comeu pizza, lasanha, agora ele está lá, né? Chegou nessa cidade de Corinto, agora ele está na Grécia, né? No centro da cultura, da intelectualidade. Mas essa história de Áquila e Priscila não é tão glamurosa como dá para ver da Itália, que chique, né? Veja porque eles voltaram da Itália. Olha, natural, haviam chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio, que era o imperador, havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Aqui está um casal, uma família, que eram fazedores de tendas, que nem hoje seriam empreendedores, seriam construtores, seria uma das funções mais bem pagas, alguém que fazia tendas, tinha uma tecnologia, tinha uma capacidade, quer dizer, então, aqui nós estamos vendo uma família constituída no império, na capital, na grande cidade, ali com seu comércio, com seu negócio, vendendo para o mundo inteiro. Eles tinham uma venda globalizada em Roma, e a mercadoria poderia ser despachada para qualquer lugar do império. Ali aquele casal, por ser judeu, e Cláudio, contrário aos judeus, aos cristãos, a tudo, ordena que todos os judeus saíssem de Roma. E aquela família pega as suas coisas, fecha o seu negócio e vai para Corinto. Bom, quando Paulo ficou sabendo que aquela família havia chegado, veja o que acontece no versículo 2, no finalzinho dele. Paulo foi vê-los. Então, Paulo foi fazer uma visita, foi talvez confortar o coração daquela família, foi ver se ele poderia fazer alguma coisa, ajudá-los, porque Paulo sabia da grande perseguição, sabia do que Cláudio, o imperador, estava fazendo em todo o império, e preocupado com aqueles irmãos e com esses irmãos especificamente que haviam deixado Roma e ido para Corinto, Paulo foi vê-los. Bom, Paulo chegando lá, diz o versículo, e uma vez que tinham a mesma profissão,
Então Paulo notou que, olha, nós temos a mesma habilidade, nós temos uma mesma educação, uma mesma formação, nós somos construtores, nós somos fazedores de tendas, e eu acho que eu posso ajudar vocês, eu acho que eu posso ficar com vocês. Mas Paulo foi na intenção de ajudá-lo, mal sabia ele que ele estava sendo ajudado, mal sabia ele que ele estaria sendo acariciado e cuidado por aquele casal sofrido também. Por aquele casal que havia deixado tudo, aquele casal que não devia estar numa situação financeira boa, aquela casa que devia ter algumas privações. Mas quando Paulo foi também para ministrar na vida deles, mal Paulo sabia que ele também iria ser ministrado. Lembra Paulo? Ele está vindo de situações espirituais, emocionais e físicas de perseguição, e ali ele está meio cansado, desiludido, tanto que Deus traz numa visão uma palavra de conforto e esperança para Paulo, né? Eu só quero me certificar que vocês estão entendendo que Paulo estava assim. Veja comigo o versículo 9. Certa noite, só para vocês verem, confirmar isso que eu estou falando, né? Versículo 9. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão. Não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Então, se Deus deu essa visão para Paulo, porque realmente ele estava com medo, ele estava pensando se iria continuar ou não, ele estava querendo ficar quieto, eu não vou mais mexer com... O judeu não está dando certo, né? Gentil, o governo está todo mundo perseguindo, né? Então, quer dizer, o que eu vou ficar fazendo? Não vou fazer mais nada. Quer dizer, mas Deus vem com uma visão e dá essa visão de motivação e estímulo àquele obreiro. Mas quem abraça o obreiro? Quem recebe o obreiro? Quem ama o obreiro? Quem atende o obreiro em nome de Deus? É o casal. Um casal ferido, um casal machucado, um casal também com as suas lutas, talvez não tão bem financeiramente, mas um casal, uma família que o recebe. Você não ouve nenhum livro de Áquila e Priscila, você não ouve nenhuma mensagem de Áquila e Priscila, você não ouve uma oração de Áquila e Priscila, você tem algumas passagens que relatam sobre Áquila e Priscila, que o próprio Paulo coloca, mas você só vê essa família com o dom da hospitalidade, o dom do acolhimento, do receber. Então veja, voltando agora para o nosso versículo 3, e uma vez que tinham a mesma profissão, ficou com eles de que forma, gente? Morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Bacana isso. Aquele casal devia ter um apartamento de um quarto, uma sala, uma cozinha. Eles estão voltando, fugitivo, né? Estão lá com as suas tralhas, tal. Quer dizer, não devia ter uma casa muito grande, mas eles recebem Paulo para morar com ele. É o que eles podiam fazer. Eles não sabiam pregar, eles não sabiam escrever um livro da Bíblia, mas eles sabiam receber as pessoas. E eles recebem a Paulo de uma forma carinhosa, falam: não, você vai morar com a gente aqui. Você não só vai trabalhar com a gente, mas você vai morar com a gente, e a gente vai trabalhar juntos, né? E nós vamos estar juntos com vocês. Então, a partir daí, Paulo se revigora, Paulo se fortalece no acolhimento daquele casal. Casal que depois, ali um pouquinho mais para frente, vocês vão ver que Paulo fala, né, da forma carinhosa, da forma como aquele casal atendia a eles, né? Então, assim, colocando que aqueles irmãos estavam recebendo, eram irmãos assim abençoadores, né? Então, se a gente for lá em Romanos capítulo 16, a gente vai ver que existe uma série de saudações que Paulo fala aqui, e logo no versículo 3, dá uma olhadinha comigo. Quem saúda?
Paulo falando aos romanos, né? Lembra que Priscila e Áquila haviam saído de Roma, eles estavam em Corinto, depois foram para Éfeso, mas aqui Paulo, escrevendo à igreja que estava em Roma, diz assim: olha, Priscila e Áquila, que morava em Roma, eles estão mandando saudações. Veja, versículo 3. Meus colaboradores em Cristo Jesus arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Como Paulo viu aqueles irmãos. Olha, Áquila e Priscila mandam um abração para vocês, mas esse Áquila e Priscila, gente, eles arriscaram a vida por mim. Quer dizer, quando eles me receberam com os meus problemas, com as minhas lutas, com as minhas frustrações, com as minhas dificuldades. Então, Priscila e Áquila arriscam a vida por Paulo. E Paulo é grato a eles, não apenas ele, mas toda a igreja dos gentios. Uma outra forma que a gente vê, que pode reconhecer como que era Áquila e Priscila, vai para 1 Coríntios capítulo 16, versículo 19 e 20. Veja que bonito. Conhecendo esse casal um pouco mais de perto. Então veja, eles arriscaram a vida, eles receberam Paulo não só para trabalhar junto, mas para morar com ele. Dá uma olhadinha como era a atitude daqueles irmãos. Então, 1 Coríntios, Paulo coloca o seguinte sobre eles, veja, no versículo 19: as igrejas da província da Ásia enviam-lhes saudações. Áquila e Priscila os saúdam de que forma? Afetuosamente no Senhor. E também a igreja que se reúne aonde? Na casa deles. Todos os irmãos daqui lhes enviam saudações, mas que tipo de saudação? Um beijinho no rosto de cada um. Não é lindo? Você consegue imaginar como era a casa de Áquila e Priscila? Vem cá, meu irmão, vamos dar um beijo em você, vamos ficar com você. Não, eu te ajudo, vamos para lá. Quer dizer, eles eram afetuosos, se cumprimentavam de uma forma quase íntima. O beijo era alguma coisa, não como hoje, né? Mas o beijo tinha um destaque de privilégio, assim, de muita honra, e eles honravam todos os que eles recebiam. Então, você vai conhecendo um pouco desse casal, você vai ver assim, o que eles eram diferentes para terem mudado a vida do apóstolo Paulo, ter não só mudado a vida do apóstolo Paulo, como de um outro grande pregador. O que esse casal tinha de especial, de treinamento, de formação, para dar o apoio e suporte para aquele homem que escreveu o maior número de livros da Bíblia? Aquele homem que foi o maior missionário do mundo. O que esse casal tinha de especial? Eles eram afetuosos, hospitaleiros, queridos, recebiam bem, davam a atenção. Você fala, bom, porque também era o apóstolo Paulo, mas lembra, naquela época Paulo estava sendo perseguido, ele não estava sendo bem aceito nem nas sinagogas, nem nas cidades. Paulo estava quase que fugindo, e quando encontra com Priscila e Áquila, Paulo está desgastado. Falei, gente, não aguento mais. Essa vida de apóstolo não é fácil. Não me falaram essa parte da história, né? Não me contaram que seria tão difícil assim. Olha, eu fui militar, persegui os cristãos, matei um bocado de gente, mandei um montão de... Mas ser cristão não é brincadeira, né? Ser apóstolo, olha, estou querendo desistir disso porque era muito mais fácil antes, né? Quer dizer, ele entra na vida de Áquila e Priscila desgastado, frustrado. E ali ele é recebido, não de qualquer forma, com amor, com afeto, com honra, com beijo, mora, trabalha, vive comigo. E aqueles irmãos não sabiam que seria Paulo no futuro. Aqueles irmãos estavam conhecendo um Paulo frustrado. Um Paulo que ainda não havia conseguido todas as vitórias da sua vida.
ele não havia feito todas as viagens missionárias, ele não havia feito todos os seus livros. Eles estavam ali investindo numa pessoa que era uma pessoa que precisava. Era uma pessoa que eles viram, falaram, gente, vamos ajudar esse cara, vamos receber um irmão em Cristo, né? Não, vem cá, eu vou te ajudar. Quer dizer, o foco da vida daqueles irmãos, eles dividiram o negócio dele com Paulo. Não podia falar, não, você vai trabalhar de empregadinho aqui, vai varrer a fábrica, vai colher as linhas, né? Não, você vai trabalhar com a gente. Aqui, ó, vamos trabalhar juntos. Eles levantaram a dignidade de Paulo, o respeito, o amor, a consideração. Tanto que aquele versículo 9 vem posterior, né, a complementação, quer dizer, Deus dá a visão para Paulo, quando depois desse momento com ele e dessas decepções que Paulo vem passando, no versículo 9 Deus dá uma visão, né, essa visão que a gente leu já, sobre que para ele não ter medo. Por quê? Então, porque ele estava com medo. Não tenha medo. Então Paulo estava com medo, né? Continue falando, porque estava pensando em parar de falar. Não fique calado. Ele estava muito tentado a parar com isso. Pois estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo. Porque ele via que a sua vida estava em risco. Não só ele, mas como muitas pessoas que salvaram ele de situações difíceis ali. E Deus dá essa palavra magnífica para Paulo. E com aquele acolhimento que ele teve daquelas pessoas, Paulo se revigora para continuar a sua jornada. E aquele casal, porque se não fosse Paulo citá-los, a gente não saberia. Se não fosse Paulo honrá-los, a gente não saberia nem que eles existiam, porque, já falei, não tem livros, não tem oração, não tem mensagem, você só vê o que eles fizeram por um homem que não era o grande, o apóstolo Paulo, era o perseguido, era o desempregado, era o cara que ninguém dava valor, e eles receberam e valorizaram. Você fala, isso foi coincidência, né? Deu certo, né? Aconteceu. Bom, não é bem assim. Veja o versículo 18 de novo, né? E aqui Lucas contando a história que provavelmente ele ouviu de Paulo. Então Lucas capítulo, em Atos, né, perdão, capítulo 18, versículo 18. Então Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo, depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria. De que forma? Eu não vou sozinho não. Ou vocês vão comigo ou eu não vou. Com quem ele estava falando? Não era com a namorada. Ele não tinha namorada. Com quem ele estava falando? Priscila e Áquila. Já pensou? O Paulo fala assim, olha, né, já fica bastante tempo aqui, está na hora de ir embora, vou para outro lugar. E ele foi acompanhado de Priscila e Áquila. Por quê? Porque ele não estava totalmente curado. Ele precisava de ajuda. E aquele casal que estava montando o seu negócio ali em Corinto, uma cidade próspera, uma cidade de negócios também, não como Roma, da onde eles vieram, mas na Grécia, uma cidade estratégica. Eles pegam as suas coisas em função do reino de Deus e seguem esse homem para ajudá-lo, para apoiá-lo e para abençoá-lo. Bom, e aí Paulo embarca e eles chegam a Éfeso, e lá em Éfeso, Paulo fala para ele, agora estou legal. Estou jóia. Vocês podem ficar aqui que eu vou embora agora. E Paulo deixa o casal em Éfeso. Veja o versículo 19. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Então eles foram deixados ali, né? E Paulo entendeu que o que eles fizeram e depois continuaram fazendo na vida dele, né, foi muito importante. Então, o que acontece depois disso? Veja. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus, pedindo a eles que ficassem mais tempo. Não cedeu, mas ao partir prometeu, voltarei se for da vontade de Deus. Então, embarcou e partiu de Éfeso. Ao chegar a Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la e depois desceu para Antioquia. Aí vem a nova parte da nossa história de Áquila e Priscila, a partir
do versículo 24. Enquanto isso, um judeu, veja aí, enquanto isso o quê? Enquanto a vida continua, enquanto as coisas estão se ajeitando. Então, enquanto isso, e é importante essa frase, vocês vão ver por quê. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, e por esse nome você já pode deduzir que esse nome foi dado a ele por características intelectuais e capacidades especiais de oratória, que era um nome, né, de força e de poder, né, e realmente Apolo havia se convertido e ele usou essa sua habilidade intelectual incomum para falar de Jesus Cristo. Veja, enquanto isso, um judeu chamado Apolo, que não era normal um judeu chamar Apolo, né? Era mais normal um grego chamar Apolo, mas ele era chamado Apolo por essa capacidade incomum intelectual. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou aonde? A Éfeso. Ele era um homem o quê? Culto, e tinha grande conhecimento das Escrituras. Foi instruído no caminho do Senhor e com grande fervor. Falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Quer dizer, quando fala batismo de João, ele conhecia somente o arrependimento, né? O se arrepender, mas não conhecia ainda o ressurgir, o renovar, o ser ressurreto, o ser, né, revigorado pela obra do Espírito Santo. Então, versículo 26. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quer dizer, imagina um homem intelectual, um homem capaz, um homem de uma oratória fenomenal, de conhecimento singular, falando com autoridade e com poder aos próprios judeus, falando de Jesus de uma forma irrepreensível, mas existe alguma coisa. Veja, ele é apenas, embora conhecesse apenas o batismo de João. Versículo 26, logo começou a falar corajosamente na sua sinagoga. Quando quem? Priscila e Áquila o ouviram. Interessante. Priscila e Áquila ouviram, veja o que aconteceu. Ouviram, convidaram-no para ir aonde? Para sua casa. E lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Fica, gente, esse casal é ousado, né? Esse casal é metido, né? Porque é a mesma coisa da gente trazer um grande pregador aqui, um cara de uma oratória tremenda, a gente, aquela coisa toda, aí sai daqui o casalzinho já vem, vamos lá em casa comer uma pizza, vamos lá em casa tomar um cafezinho, aquela coisa toda, e o cara vai, né, achando que, né, agradou, né? Chega assim, olha, você falou muito bem, você falou bonitinho, olha, perfeito, irrepreensível, né? Mas está faltando uma coisinha só que a gente queria compartilhar com você. Nos permite, você nos dá licença, né? Pode dar um beijinho agora em você, dá um beijinho, tá? Eu posso falar. Quer dizer, com toda aquela coisa que nós já estamos conhecendo de Áquila e Priscila, deles serem afetuosos, carinhosos. Quem é que não quer? Quem é que não ouviria uma palavra de uma família que expressa esse tipo de carinho e atenção pela pessoa? Então, eles falam e compartilham com Apolo essa palavra. Então, quando Priscila e Áquila ouviram, convidaram-no para ir à sua casa. E lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para Acaia, os irmãos encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muitos os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Veja, agora que Jesus é o Cristo, o prometido, o ressurreto, Deus, Senhor, não é mais o batismo de João, mas aqui é a visão plena e completa dele.
E é interessante que você vai ver o capítulo 19, é a experiência de Apolo ainda. Veja, capítulo 19. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João. Responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isso é Jesus. E aí você vê toda essa mensagem que está ligada à mensagem de cima, né, que tem essa conexão do que Apolo cria e do que Apolo saiu defendendo. Quando eu olho para uma família assim, eu vejo assim, que diferença pode fazer a sua atitude em relação às outras pessoas? Que diferença pode fazer para a vida deles e para a sua vida? E às vezes quando nós estamos ajudando alguém, recebendo alguém, sendo hospitaleiro com alguém, trazendo alguém para casa, nós podemos estar fazendo, com certeza, uma obra maior do que aquela simplesmente de viver esse presente mundo. Aquele e Priscila, eles tinham uma visão de reino, eles tinham uma visão de eternidade, eles tinham uma visão de que, sim, eles eram empresários, eles tinham aonde morar, mas eles não se firmavam, eles não ficavam presos, eles não eram escravos à estrutura desse mundo. Mas eles eram reconhecidos pela igreja que existia na sua casa, pela forma carinhosa e que eles recebiam e atendiam as pessoas. E como isso mudava o destino. Um apóstolo que foi o grande apóstolo poderia ter desistido de tudo. E nós não teríamos as cartas, nós não teríamos as missões, nós não teríamos muitas coisas, porque um homem desgastado precisava ser recebido com carinho, atenção, amor, e ali ele foi recebido por um casal desconhecido, de um casal que chegou ali e fez toda a diferença na vida dele. Quem são os Apolos? Quem são os apóstolos Paulo? Veja, irmãos, são todos os cristãos. Aquila e Priscila não fez isso só com Paulo, não fez isso só com Apolo, eles faziam isso com todos. Todos que vinham à sua casa, todos aqueles que eles recebiam, todos que eles entendiam que era o seu ministério, a ajudar, a apoiar, receber. E eu creio que eles não estavam presos à sua estrutura, não. Primeiro é o nosso negócio, a nossa empresa, o nosso futuro, a nossa família, a nossa isso, tal. Não, eles davam prioridade ao reino de Deus. E as demais coisas eram acrescentadas à vida deles. Qual o objetivo da sua vida? Se a sua vida tem um objetivo, enfim, só nessa vida presente, você vai morrer com essa vida presente. Mas se a sua vida tem como objetivo a vida eterna, é a vida eterna que você vai ter. Quando eu olho para a minha própria vida, e a gente já compartilhou e vamos sempre compartilhar, porque esse é o testemunho das pessoas que fizeram diferença na nossa vida, nós temos desde famílias simples e humildes, que nos sustentaram e nos apoiaram nos momentos mais difíceis da nossa vida. E não só família, escuta isso, jovem. Deixa eu falar para vocês, olha, teve um jovem solteiro que sustentou a nossa família com amor, carinho, atenção. Eu morava num apartamento bom, tranquilo, ele morava num quartinho, cozinhava no quartinho, se vestia no quartinho, né? E esse jovem nos adotou. E nós fomos comer no quartinho dele, nós fomos visitar ele. E ele nos visitava, e ele nos acompanhava, e ele abençoava os nossos filhos. Esse jovem nos acolheu. Então pensa bem, vocês são solteiros, não, isso é para quem é casado, quem tem família, tem quem... Gente, um jovem pode fazer toda a diferença. Sabe onde eu conheci aquele jovem? Você fala, foi numa conferência? Foi você pregando? Foi você, sei lá, dentro da igreja?
Conheci aquele jovem dentro do ônibus. Dentro do ônibus. O que está acontecendo dentro do ônibus? Eu estava perdido. Estou acostumado a tomar ônibus, e está perdido dentro do ônibus. E a gente foi pegar informação. E aquele jovem foi a pessoa que nos deu informação. Por coincidência, era um jovem cristão. Por coincidência, a informação que eu queria onde era uma igreja. Por coincidência, ele nos deu a orientação de como chegar àquela igreja. E aí começou o nosso relacionamento. E aquele jovem, por muitas vezes, não é uma vez, muitas vezes, foi o suporte da nossa família. Eu, a Ieda e as 3 crianças na época. Ele nunca pediu nada para mim, pelo contrário, ele que queria fazer as coisas comigo, eu ficava doido, né? Porque a condição dele era extremamente precária. Bom, o nome dele é Andy, né? E esse jovem, lógico, já é um jovem adulto hoje, né? Provavelmente um senhor, casou, né? E veio ser também, passar um tempo como missionário no Brasil. Né? Missionário no Brasil. Sabe, nós tivemos famílias que foram preciosas na nossa vida. Pessoas que não iam ganhar nada com a gente. Nós não éramos nada. E pessoas que nos sustentaram, nos apoiaram, nos amaram, nos acolheram. Não foi uma nem duas. Famílias ricas, famílias pobres, jovens. Né? Deus pode nos usar quando o nosso coração está no reino de Deus. Agora, quando as suas preocupações só estão nesse mundo, você não tem tempo, você não tem dinheiro, você, sabe, sempre está ocupado, né? E você está perdendo a oportunidade de poder ser luz, sal, bênção para as pessoas. Pense bem sobre isso. Às vezes você não vai ser um apóstolo Paulo, você não tem condições de pagar o que aquele homem pagou, de morrer, né, de ser condenado à morte pelo cristianismo. Ele, Pedro, todas as pessoas, eles foram mortos, decapitados, crucificados contra a cabeça para baixo, queimados. Quer dizer, talvez você não tenha condições de ser o apóstolo Paulo, né, mas com certeza você vai estar sustentando e ajudando. Quando a gente ajuda alguém, quando a gente recebe alguém, para mim, isso é o que é ser cristão. Ser cristão, vir na igreja, só cantar, orar, ler a Bíblia, para mim isso não é ser cristão. Cristão é quando eu saio daqui e falo, eu vou viver isso. Eu vou colocar isso em prática no meu dia a dia. Eu vou orar e ver quem eu posso ajudar, quem eu posso estender a mão, quem realmente Deus está me orientando para ser o suporte e a bênção na vida daquela pessoa. Você fala assim, mas quem? Eu falo, tem muita gente aqui dentro e fora daqui que precisa desse apoio, precisa nesse momento dessa situação. Talvez esteja passando a mesma situação de Paulo, cansado, frustrado, esgotado, com medo, e talvez se você o levar para casa, talvez se você conversar com ele, talvez se você orar com ele, talvez se você oferecer uma ajuda para ele, vai ser o que ele precisa para cumprir a meta da sua vida, atingir os objetivos que Deus tem para a sua vida. Sabe, nós como igreja, nós devemos nos sustentar uns aos outros, dar suporte uns aos outros, abençoar uns aos outros, para que juntos possamos chegar à vida eterna. Agora, quando eu penso só na minha vida, quando eu falo, é meu dinheiro, é meu tempo, é o meu trabalho, é a minha família, é o meu carro, é meu, pode ter certeza, você vai morrer nesse mundo e para as coisas desse mundo. Mas quando o seu coração está para fazer a vontade de Deus, você se disponibiliza tudo o que você tem, o seu tempo, o seu talento, a sua capacidade para o engrandecimento de Deus, Deus vai fazer com que você seja honrado. Quando você
vê Áquila e Priscila em outras partes da Bíblia, você vai ver que a casa deles é sempre uma casa de oração, é sempre uma casa de um grupo familiar, é sempre uma casa aberta. Eles não abriram só para Paulo e Apolo, eles abriram a casa deles para quê? Então, quantas outras histórias talvez nós teríamos se a Bíblia tivesse tempo, se tivesse condições de escrever, que esse casal que não pregou, que esse casal que não escreveu livro, que esse casal que eles só são mencionados porque são um casal que recebeu, foram hospitaleiros, foram amorosos, foram afetuosos. Gente, hoje em dia, não sou contra a tecnologia, apesar de não saber usar todas elas, mas assim, não sou contra. Mas nós estamos perdendo uma dessas qualidades desse casal, sermos afetuosos. Já viu? Quando você toca em alguém, a pessoa fica até assim, é uma coisa esquisita, né? Porque você está acostumado a tocar no mouse, né? Mas quando você vai tocar na pessoa, né? Quando você conhece uma pessoa no Facebook ou qualquer outra coisa assim, bate papo, fala. Quando você vai encontrar frente a frente, fica dois bobos lá parados, não sabe o que falar, né? Nós estamos perdendo a humanidade, nós estamos perdendo, e o cristianismo é para trazer essa revolução tecnológica do amor, tecnológica, sabe, do tocar, do receber. Nós precisamos ser famílias e pessoas, enquanto jovens, hospitaleiros. Que Deus nos ajude a realmente a entendermos o cristianismo não como uma grande oportunidade de subir no banquinho e ficar pregando, mas entender o cristianismo como descer do banquinho, ir lá dar um abraço, receber, ajudar e abençoar as pessoas, né? E é isso que eu quero que a minha casa seja, a minha família seja, que eu seja, é o que eu desejo para vocês, e é o que nós estamos aprendendo da palavra de Deus, que a igreja genuína, a igreja que fortifica, a igreja que edifica, é aquela igreja que não é expressa, né, pelos meios virtuais, mas pelos meios reais, né, das relações pessoais com as pessoas.